Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Escalando Muralhas. Meus irmãos, hoje eu estou aqui mais uma vez para partilhar uma mensagem de edificação com você, uma mensagem que eu tenho certeza que vai te incentivar a ter uma vida de comunhão com Deus, que vai te ajudar na tua caminhada com Cristo, amém? Então gostaria que você ficasse comigo até o final e que você assistisse esse vídeo até o final. Gostaria de pedir você que é novo, que visita o nosso canal hoje pela primeira vez, que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, para que você permanecesse nessa família, ative o sino de notificações para que você possa receber uma notificação toda vez que nós postarmos um vídeo aqui no canal. E deixe também o teu like, porque isso vai nos ajudar muito, isso é muito importante para nós, porque além de nós entendermos que você está a gostar do conteúdo que nós estamos a postar aqui no canal, vai ajudar também o nosso vídeo a ser recomendado pelo YouTube, amém? Então pronto, vamos direto ao assunto do vídeo. O tema que eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje é a luta entre a carne e o Espírito. Abra a tua Bíblia, se tens a tua Bíblia aí contigo, se não tens, acompanha aqui comigo. No livro de Romanos, Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 5, que diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Algum tempo atrás eu partilhei aqui no canal um vídeo onde eu falei sobre os frutos do Espírito, onde eu afirmei que sem um arrependimento sincero não há conversão. Ou seja, que os frutos do Espírito nos acompanham desde o momento em que nós aceitamos a Jesus e decidimos segui-lo. Por quê? Porque os frutos do Espírito são uma consequência da nossa conversão. Quando nos convertemos, nós acabamos por deixar de fazer coisas que nós antes de nos converter fazíamos e que agora, quando nos convertemos, já não fazemos. Por quê? Porque já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós renascemos e vivemos para Cristo, uma nova vida. Eis que são feitas coisas novas e as velhas já se passaram. Então, quando nós nos convertemos, os frutos do Espírito, eles acabam por vir como uma consequência dessa nossa conversão. E como acabamos de ler no versículo 5, que diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que a carne deseja? O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, nos dá uma grande percepção daquilo que a carne deseja, daquilo que a carne produz: imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inveja, ciúmes, egoísmo e muitos mais que nós podemos encontrar lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21, se tu puderes depois ver. Mas acrescenta mais: aqueles que praticam estas coisas não entrarão no reino de Deus. Amém? Então, o que o Espírito deseja? O Espírito deseja orar, ler a palavra de Deus, jejuar. Sabe, tem aquele momento do dia, por exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo. Imagina que você está o dia todo sem orar, sem estar na presença de Deus, sem ler a palavra de Deus, e você está o dia todo assim, e de repente começa a surgir uma voz dentro de ti a dizer: você já passou o dia todo sem orar, vai orar. Começa a vir uma voz bem baixinho a te incentivar a orar, a te mostrar ou a te tentar motivar a orar. Essa voz é o Espírito a te alertar que você precisa orar, porque você ainda não orou e você está a alimentar mais a tua carne do que eu. É o Espírito a te dizer isso. Por quê? Porque quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais vamos estar propensos a cair no pecado, a se desviar, a nos afastar de Deus. Mas quanto mais nós alimentamos o nosso Espírito, mais perto de Deus nós vamos estar. Nós vamos estar mais cheios do Espírito Santo, porque estamos a alimentar o nosso Espírito. A palavra diz que existe uma luta entre a carne e o Espírito. E aquele a quem você mais alimentar, mais estará forte. Porque existe uma batalha entre a carne e o Espírito sobre quem vai governar as tuas decisões, as tuas vontades. Amém? Existe uma batalha constante que acontece entre a carne e o Espírito sobre quem vai decidir, sobre quem vai governar aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja fazer. O apóstolo Paulo, não lembro muito bem o livro que ele fala isso, ele diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse não faço. Amém? Então, ele está querendo nos mostrar que muitas das vezes a carne
fala de uma tal forma que nos leva a querer ter o desejo de cair, de querer ter o desejo. E quando o nosso espírito deseja fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que são os frutos do Espírito, descrito também no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22, acho que é 23, que são os frutos do Espírito: paciência, amor, bondade, fidelidade, paz, que são os frutos do Espírito, que são as boas coisas que nós temos que fazer. Essas são as coisas que muitas das vezes temos dificuldades em fazer, mas aquilo que é o que a carne deseja, porque nós somos carne, é o que nós estamos mais propensos a cair. Por isso a necessidade de nós nos alimentar espiritualmente, orando, lendo a palavra de Deus, estando na presença de Deus, jejuando. Então essas são as ferramentas que nós temos que usar em nosso favor para alimentar o nosso espírito. O versículo 6 diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Veja bem, tem aqueles momentos em que você está a orar, você está cheio de Deus, você está na presença de Deus, você jejua, você lê a palavra de Deus constantemente, que chega até um momento em que surgem situações complicadas e difíceis, que você olha para aquelas situações, mas você encara aquilo como algo que vai passar, algo passageiro, e que você vai superar, você vai conseguir vencer. Então você encara aquilo com paz no teu interior, com fé de que você vai superar aquilo. Por quê? Porque você tem uma mentalidade espiritual. Você não vê as coisas como um homem natural vê, você vê as coisas como um homem espiritual vê. Aquele que é guiado por Deus, aquele que é guiado pelo Espírito. Então você tem uma mentalidade espiritual para entender que ainda que surjam essas coisas, você é mais que vencedor e você vai superar. Mas agora vamos ver, quando temos uma mentalidade carnal, a mentalidade da carne é morte. Vamos ver então, quando temos uma mentalidade carnal, imagina que você está algum tempo sem orar, sem estar na presença de Deus, sem ler a palavra de Deus, e de repente surgem essas situações complicadas na tua vida. Como é que você vai lidar com isso? Você vai entrar em desespero, você vai ficar com medo, você vai ficar imaginando o que é que vai acontecer, como é que vai superar aquilo. Isso é a mentalidade carnal. O homem natural tem dificuldades de lidar com situações complicadas, difíceis. Por quê? Porque entra em desespero, fica atemorizado. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou sair dessa? Amém? Então essa é a mentalidade carnal. Essa é a mentalidade carnal que nós não podemos ter, que muitas das vezes acaba por nos deixar cair. Quando você está distante de Deus e quando você não é guiado pelo Espírito, então você tem dificuldades de encarar essas situações. Mas quando você é guiado pelo Espírito e você tem paz no teu interior, você tem fé. Fé que você vai superar essa situação e que essa situação é passageira. Muitas das vezes, algo que também às vezes acontece comigo, eu sinto que quanto mais eu ler a palavra de Deus, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar e estar na presença de Deus, mais fé eu tenho. É necessário. Outro dia eu estive a ver um seminário que fala sobre os dons espirituais, que diz que nós temos que progredir nos dons espirituais. E vou falar propriamente da fé. Nós não temos uma fé muito grande, mas é necessário que nós aprendamos a progredir, a crescer na fé. E como é que nós vamos aumentar a nossa fé? Muitas das vezes nós oramos para aumente a nossa fé, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. Mas como é que vamos aumentar a nossa fé? Estando na presença de Deus. Você já reparou que quanto mais na presença de Deus você está, é quanto mais você se sente preparado para conseguir lidar com essas situações difíceis que muitas vezes surgem. É quanto mais você encara essas situações difíceis, mas que você sabe que tem as armas necessárias para lidar, para vencer, que são as armas espirituais, que são porque você é guiado pelo Espírito, então você sabe que vai conseguir superar essa dificuldade que você está a enfrentar. Mas quando você é guiado pela carne, quando você tem a mentalidade carnal, você tem dificuldade para encarar essas dificuldades. Desse jeito você não consegue aumentar a tua fé. Amém? Então é isso. E só para terminar o vídeo, eu gostaria também de falar um pouco sobre o versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É ser encaminhado. Guiar é ser encaminhado. É andar junto, de mãos dadas, te levar. Quando é o Espírito de Deus quem te guia, então você é filho de Deus. Vou complementar
com a passagem em João. Tem uma passagem em João, capítulo 1, diz assim, versículo de 12 a 13, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu vou repetir o versículo 13 que diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, você não nasceu pela vontade da carne, para viver com a mente voltada para o que a carne deseja, mas você nasceu de Deus para ser guiado pelo Espírito de Deus, porque você é filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne, para que possamos ter paz no nosso interior. Amém? Então essa é a mensagem. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu sei que muitos de nós vivemos uma batalha espiritual na nossa mente, uma batalha, uma luta entre a carne e o espírito, sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós queremos fazer. Muitas das vezes nós ouvimos várias vozes nos dizendo: faz isso, faz aquilo. Então é necessário que nós nos alimentemos espiritualmente para saber lidar com esses momentos. Amém? Partilha esse vídeo. Se ainda não se inscreveste no canal, agora é o momento. Se inscreve no nosso canal e deixa o teu like, porque isso nos dá uma grande força. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.